Salve, rapaziada, eu tô no grind, eu tô falando pra vocês que eu tô no grind, eu sei que hoje lança o web app, eu não quero falar sobre hoje muito sobre o web app, vocês já conseguem ver o que vai ser esse vídeo, que é também importante pra questão de dinheiro, de quanto você fazer no começo do jogo, mas não é sobre o web app, eu sei que lança daqui a algumas horas, ou já lançou, mas eu só queria, de novo, pra quem está vendo esse vídeo antes de entrar no web app, boa sorte nos seus packs, boas-vindas, boa sorte no trade, que você ganha algumas coins, e já faça aquela banca pro começo do seu IFC. Porque hoje o vídeo é sobre evoluções, isso influencia no mercado algumas cartas e, de novo, algumas boas opções para vocês, porque a gente já tem vazamento das evoluções novas, rapaziada, que já vão estar lá no começo do jogo. Não é nada demais essas evoluções, porém é legal eu compartilhar algumas opções aqui para vocês, para talvez que você porque talvez vocês tenham alguma dúvida em algum jogador que você queira comprar ou não. Talvez essa evolução entre nesse jogador aqui e ali e meio que você fique tipo, nossa, agora eu vou querer fazer esse jogador, eu vou querer usar esse jogador agora. Então, enfim, rapaziada. Então, rapaziada, essa daqui é a primeira evolução de duas que a gente tem no IFC 26. De novo, é uma evolução que só aumenta defesa e aumenta só um. E você pode fazer 2 vezes no dia. Eu sei, é muito pouco, mas calma. Porque tem uns combos e se você pensar que nem o mestre aqui das evoluções, você vai gostar de algumas opções. E de novo, tem outra também que é máximo 81, que dá mais um de pace, mais um de chute e mais um de rating. Lembrando que pode ser no máximo 83 de pace que ele pode chegar, não que você possa colocar na Evo, e máximo 83 de chute que ele possa chegar também. Obviamente isso não afeta quem já tem 90 de pace. Quem tem 90 de pace só não ganha pace. Mas quem tiver, tipo, por exemplo, 83 de chute também não vai ganhar nenhum chute. Então fiquem com isso em mente. Eu vou dar umas opções aqui para vocês. Essas são as duas novas evoluções no IFC 26. E, como vocês já conseguem ver aqui, você não pode colocar aqueles Icon Silvers. Fica com isso em mente também, beleza? Deixa eu começar então com o meu querido Andrei, tá? Meu querido Andrei, e por que eu estou falando primeiramente de M6 com vocês? Porque eu acho que M6 são os melhores jogadores para você colocar nessa evolução. Porque você consegue combar as duas evoluções. Você consegue tanto colocar a evolução de defesa no Andrei, quanto aquela de ataque. Ou seja, com defesa, mais 2 de defesa, 79 aqui. Mais 2 de pace e mais 2 de chute. Ele chega a 71 de chute, que não é muito alto, porém ele chega com 76 de pace. E no total ele vai ter 82 de overall. De novo, não é nada demais, são evoluções comuns, mas para quem, por exemplo, é um torcedor vascaíno, quem querer um Andrei Santos, tem um bom começo aqui, tá ligado? É um bom começo para esse Andrei Santos, de aumentar a defesa dele e de aumentar o pace. Se vocês quiserem até aqui, ó, a gente até pode fazer aqui o exemplo, né? Vamos fazer exemplo também, né, gente? A gente tá com tempo aqui, eu acho que esse vídeo não vai ser tão longo assim, só porque a gente tá falando de evoluções também, né? Legal. Aparentemente eu não vou conseguir fazer isso com vocês aqui, então a gente só vai ter que ficar no achismo aqui, tá? Então imagina que ele ganhou mais 2 de pace, 2 de chute, 2 de defesa, tá? Isso vai ser com o pessoal dos M6, porque é o que eu aconselho, tá bom? Vamos pro próximo aqui também, vamos pro Loftus-Cheek, que é o que eu acho o mais quebrado desses, beleza? O Loftus-Cheek, primeiramente, você colocando 2 de defesa nele, lembrando que defesa não aumenta o rating, que ele fica? 78 de defesa pro Loftus-Cheek, 4 e 4. Aí depois você coloca mais 2 vezes aqueles de pace e de chute. Ele sobe para 83 de pace e sobe para 78 de chute. Muito boa a carta do Loftus-Cheek, tá? Com 82 de rating, 4 e 4. Maneiro essa carta do Loftus-Cheek, tá? Ele faz volante esse ano, tá? Ele faz volante esse ano. Muito maneira essa carta Loftus-Cheek. É realmente o que eu achei o melhor até agora. A gente sabe como esse cara é bugador nesse jogo. E no começo do jogo é muito bom ter uma carta boa dele, né? 82 também não é muito alto para uma futura Evo. Então fiquem com mente o Loftus-Cheek também, beleza? Outro aqui que eu quero mostrar para vocês, esse é um novo. E isso daqui tem que ter em mente que se você for usar aquele Davinson Sanchez e aquele Yilmaz, você pode fazer uma evolução nele. Porque olha como ele vai ficar. Ele vai ficar com 80 de defesa. E ele vai ficar com, obviamente, 69 de chute. Não é muito bom. Porém, 81 de pace. E olha essas playstyles normais dele, tá? Maneira a carta. Eu achei bem legal a carta. Obviamente, para linkar ele, você tem que ter em mente que você quer fazer o Davinson Sanchez no seu time, o Yilmaz.
naquele Yilmaz Turco lá com 93 de pace e 90 de físico, você tem que ter ele no seu time, mas eu achei isso muito resenha, tá? Eu achei isso daqui muito resenha, gostei muito desse cara, esse cara também é uma opção pra mim, tá? Porque eu achei a carta dele bem balanceada, eu acho que esses dois de defesa aqui podem fazer uma grande diferença, o físico dele é muito bom, tá? E interceptação, além das funções também que são boas, que nem a de volante, por exemplo, que ele tem o contenção plus, pode ser boa, pode ser boa. Então, Lemina acho uma boa opção também, tá, rapaziada? Pra esse começo, pra essas evoluções, tá bom? Eu vou outro com Kessie, de novo. Liga Árabe no começo do jogo é sempre muito bem usada. Ibanez, Galeno, Kanté, o Diaby. Boas opções, mas obviamente ele sobe pra 80 de pace, muito bom. Fica com 80 de 80 de pace, não. Ele fica com 80 de pace e 80 de defesa e 79 de chute nessa carta, tá? De novo, Kanté barato. Ele joga de zagueiro também. Agora que eu percebi, ele joga de zagueiro também. Mas ele não tem nenhuma função de zagueiro. Porém, tem contenção e armador recuado de volante. E aquela nova. Qual é o nome dessa? Box Crasher, né? Que é a nova função que tem nesse jogo. Maneiro. Opção barata. Não precisa fazer ele, tem opções melhores, obviamente, como eu mostrei pra vocês. Porém, ainda acho legal, beleza? O último aqui dos meias que eu quero mostrar pra vocês é o Koné. É outro que, quem se lembra dele no Borussia Mönchengladbach, aquela carta que ele tinha de passe, acho que era no UFC 24, no começo do UFC 24. Aquela carta dele aqui, que era do passe, que era absurda, que eu não escolhi ela. Mas enfim, esse Koné agora está na Roma. Os links são bons. Ele fica com 76 de defesa, 76 de pace e 76 de chute. Isso aqui é uma evolução pro futuro, muito porque ele só vai chegar a 81 de rating, tá? Seria outra opção pro futuro. Obviamente, se você gostar desse Koné, se você se lembrar daquela carta Koné, você gostava daquele Koné no UFC 24, talvez você goste dessa daqui também. Não sei, de novo, tem opções melhores, mas aqui a gente tá dando opções. Esse Koné, de novo, as funções e a função isso tem box, mas as playstyles eu gostei, tá? Gostei do passe forte. Acho que o passe forte esse ano também vai estar muito quebrado. Beleza? Vamos passar um pouco para meus atacantes aqui, antes de eu mostrar outras opções de outros setores. Obviamente, esse cara aqui, pra mim, se eu não conseguir tirar o informe dele, eu acho que eu vou fazer nele. Eu sei que o upgrade não seria de nada demais, ele só chegaria a 80 de chute, mas, cara, o Yildiz, eu acho ele muito subestimado, esse jogador. Eu já falei isso em outros vídeos, eu falei isso no vídeo do segundo canal, corte do Pipo, se quiser saber. Eu acho o Yildiz muito subestimado, ele tá jogando muita bola, e eu acho que esse cara nesse jogo vai ser muito bom. Então, Yildiz pra mim é uma outra opção que eu tenho. Obviamente, isso é pessoalmente, isso é muito pessoal meu. Se vocês quiserem outra opção, na minha opinião, vai por esse cara aqui também, que eu acho que eu nem coloquei ele aqui, mas esse cara também entra, o Amora, o famoso Amora. Ele fica com 83 de chute. Eu acho que esse daqui é um dos que todo mundo vai fazer, pra ser bem sincero com vocês. 90 de pace com 83 de chute no começo e ainda tem essas stats de drible. Eu acho que esse Amora vai ser usado por muita gente. Eu sei que 4-3 é... mas as funções estão aqui, os playstyles estão também ali. Então, esse Amora eu acho que vai ser uma das opções que a galera vai usar também, beleza? Justin Kluivert, o filho do Kluivert, é outra opção, muito porque ele fica com 87 pace, 80 de chute. Gostei dele, um ponta, obviamente ele não tem funções, ele tem função de meio atacante, que eu acho legal, de armador, acho legal, achei bacana isso. Porém, é uma carta boa, na minha opinião, pro começo, pra meio atacante da PL, sabe? Obviamente tinha que ter umas playstyles no prata melhor, porém eu fico de boa, eu tô de boa, acho que é uma opção. De novo, vai que alguém aí do chat goste muito do Kluivert, tá aí, né? Acho que é uma boa opção. Beleza? Ismail Sarr. Essa carta aqui, rapaziada, era uma carta que seria muito quebrada. Só tem um porém. Ele é 3-2. Ele é 3-2. Ele é 3-2. Isso daqui é loucura. 3-2. 2 de perna ruim. Meu Deus do céu. Mas ele sabe correr. Mas enfim, 91 de pace, 80 de chute, pra um ponta da PL. Eu sei que não é fácil linkar, mas... sei lá, cara. Eu olhei pra essa carta e falei, cara, é o Sarr. A gente sabe como esse cara é bugado no jogo, né? Lembra daquele informe que ele teve ano passado? Pô, aquele dali também era bom, tá bom? Outra opção, de novo, não é das melhores, mas outra opção. Aquele Loriente. Esse daqui realmente é um cara que você tem que ficar de olho.
porque ele vai ficar com 79 de chute e, obviamente, se você botasse um finalizador nele, ele ficaria assim. Então, em tese, ele ia para 84 de chute. Muito bom, se você for me perguntar. Muito boa essa carta mesmo. O porém é o 4 e 3, porém as funções estão aqui, que pro começo do jogo é boa. Eu acho que esse Lorienté, uma ótima carta. Ótima carta, na minha opinião, tá? Ótima carta pro Lorienté. Chapada, malvadeza, incisivo. Eu acho que é uma baita de uma carta pra quem quer um atacante, um ponta pro começo. Desculpa. Muito boa essa carta, tá? Outra cartazinha que também acho que vai ter o seu valor vai ser o Pedro Neto. Muito porque ele vai subir para 78 de chute. Vocês estão percebendo que por que eu gostei e quero fazer no MC? Muito porque eu sinto que eu vou conseguir fazer o combo. Eu consigo fazer os dois, tá ligado? Eu não vou ficar meio que mesclado. Uma evolução no atacante e outra no zagueiro, tá ligado? Eu consigo fazer nos dois. Eu me sinto muito melhor ter feito um combo. Assim, seria muito melhor pra mim. Mas, de novo, eu vou mandar umas opções pra trás, pra zaga, pra vocês aqui, que vocês podem também ficar tipo, caramba, pô, melhor se eu fazer um atacante e pegar outro zagueiro, tá ligado? No começo também, no começo é de boa. Você tem que pensar nessas coisas também, beleza? Mas Pedro Neto, rapaziada, o querido Pedro Neto, 78 de chute, ele melhora o chute dele. Eu acho que é uma baita de uma carta do Pedro Neto, tá? Ele tem as funçõezinhas dele aqui, tá bom? De atacante também tem falso 9. Eu acho que é uma boa carta. Ainda mais a gente sabe como que ele foi no passado, né? O bugador. Mas enfim, Pedro Neto também é outra opção. Olha outro bugador também aí, que fica com 86 de pace e 80 de chute. O porém do Malen esse ano, rapaziada, é que ele não tem posição de atacante, né? Ele só tem posição de ponta. Que, infelizmente, uma coisa que eu não gosto muito. Porém, é o Malen, gente. O Malen sempre vai ser quebrado. Bota isso em mente. O Malen sempre vai ser quebrado. Ou seja, se ele pegar mais 2 chutes, ele fica no total com 84 aqui, né? Em tese, assim. E para um ponto, pro começo do jogo, eu acho tranquilo. De boa, né? De boa. O passe dele não é dos melhores, por isso que ele precisava da função de atacante, tá? Mas, enfim, o Malen também é outra opção, rapaziada. Esse daqui é o bugadorzinho, o Gittens. Esse daqui também é outro que eu tô muito interessado em fazer. Muito porque esse cara daqui, eu sei como esse cara no começo do jogo é só um inferno de jogar contra. Ele é 4-4, ele tá no Chelsea. Ele tem uma agilidade muito alta. Quem já usou esse cara ano passado sabe que a agilidade desse cara é quebrada. E, obviamente, aumentar ele para 75 de chute. E, com certeza, depois botando um finalizador nele, eu fico de boa. Ou seja, ele ficaria com 80 de chute no total aqui, né? Enfim, eu acho que o Gittens também é uma ótima opção, uma opção barata. De novo, a gente tem que sempre pensar também em opções reservas. Caso algumas opções que a gente tá vendo, tipo aquele Amora, que provavelmente vai ser uma carta muito desejada, esteja muito caro e você não consiga comprar ele, tá ligado? Você tem que ter essas opções secundárias, assim, que você gosta também, tá ligado? Ruther também, eu escolhi essa carta o porquê. Faz meio atacante, faz atacante. O que eu acho interessante no Ruther é que ele seria uma evolução pro futuro. Ele ficaria com 79 e 77 aqui. Nada demais, obviamente, mas ele é 5 e 5. A gente sabe como 5-5 são nesse jogo e a gente sabe como o Ruther, pra quem se lembra daquela carta Rush dele ano passado, aquele DME que era muito bom, sabe como que esse cara é bom em game. Esse cara é muito bom em game. Então o Ruther para uma futura evolução, lembrando que também o Polícia, desculpa mostrar isso tarde pra vocês, mas o Polícia já... Olha o Arrasca aí. Arrasca. O Polícia, ele chegou e já falou que esse é só o começo. This is just a warm-up. Isso é só o começo. Isso é só um esquenta. Nos próximos 10 dias tem umas evoluções que vão te dar mais 10. Ou até mais em 3 stats. Todas estão bem balanceadas. Mas fiquem com isso em mente. E fiquem com mente no Ruther. Ou até num cara como o Pogba, por exemplo. Você também pode já fazer no Pogba. Por mais que eu acho que esse cara vai ser absurdamente caro no começo. Muito porque tá todo mundo hypado com a volta dele. Vai estar todo mundo querendo fazer uma evolução nele. Você também pode fazer no Pogba, tá ligado? E esperar que nessa próxima evolução que ele tava falando ali, venha mais 10 e você coloque no Pogba. Ele ganha mais pace. Mas são cartas, de novo, que são pro futuro, né? Que nem esse Pogba seria. O pessoal meio que tirou esse Pogba, vai guardar ele pra uma evolução muito boa no futuro. E assim que essa evolução sair, pode ter certeza que o preço dessa carta vai estourar e vai ficar extinto. O Pogba fica extinto. Enfim, estamos já terminando aqui. O último dos atacantes aqui é o Khan 4 e 5. 4 e 5, tá? Joga no como da Itália, maneiro.
91 de pace, ficaria com 75 de chute. Não é dos mais altos, mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. Pace bom, chute 80, tá ok. Agilidade boa. Acho que pra um pontazinho, fico satisfeito. Fiquei bem satisfeito, tá? Eu vejo ele como um ADM mais barato. Pra ser bem honesto com você. Baixinho, sabe? 4,5. Eu vejo ele como um ADM mais barato. Mas eu acho essa opção também muito boa se você quiser fazer essa evolução, beleza? Calvin Bessie. Calvin Bessie. Estão vendo esse físico? Vocês estão vendo o físico dele? 87 de físico. Agora bota mais 2 aqui de defesa. E se você quiser, mais 2 de pace nele pra ele ficar com 83 de pace. Ele tem as funções de zagueiro, tá? E aí agora você pensa assim. Bota uma sombra nele. 83, 89. Esse BS vai ser muito bom. Uma pena ele não ter nenhuma playstyle. Esse é o porém dele, né? E ele não é tão alto. Porém, esse BS daqui tá interessantíssimo nesse começo do jogo, tá? Tá interessante, tá? Esse BS, tá? Full Remini já não é muito fácil de linkar, mas na minha opinião... eu ainda acho que... Eu ainda acho que tá muito bom, mano. Eu ainda acho que tá muito bom. Mas enfim, BS eu acho que vai ser uma opção boa. Vai ser um zagueiro... Uma opção de zagueiro muito... Acho que usada nesse começo também pra quem vai fazer um time da PL. Ele é rápido, ele tem um físico muito bom. Então acho que esse vai ser uma boa opção, beleza? Wesley Zudo. Nosso querido Wesleyzão. Rapaziada, olha o Wesley aí. De novo, isso daqui só seria pra defesa dele. Ele ficaria com 75 de defesa. Eu acho que o Wesley é que nem um Bing Bong. É uma carta que você tem que fazer uma evolução nele. E se você conseguir melhorar o físico e o drible dele, o físico e o drible não, o físico e a defesa dele, eu acho que ele vai ser um baita lateral para esse jogo, tá? Ele tem pace, ele tem uma agilidade alta para lateral, então acho que é um lateral que você pode ficar de olho. Ele é um lateral direito mais rápido também da Série A, tá? Então fiquem de olho nisso também, fiquem de olho nessa carta do Wesleyzão. Beleza, rapaziada? Achei muito boa também, eram umas opções minhas. E para finalizar a cereja no bolo, Bombito. Bombito, hein? Bombito com seu que ficaria com 77 de defesa, tá? Mas ele tem 93 de pace. O Bombito tem 93 de pace, é bizarro, mano. Mas ele subiria para 77 de defesa. E obviamente, se você botar uma âncora nele, ele no total vai ficar com 81 de defesa com uma âncora. Então eu acho que pro começo é uma boa carta, né, gente? É uma boa carta. Uma boa carta pro começo. Eu gosto dessa opção no Bombito, tá? Mas, obviamente, o Bombito não vai ser muito acessível, porque é um zagueiro com pace muito alto, e se você botar essa evolução nele, ele vai ficar mais caro ainda, né? E isso é o que eu quero finalizar com vocês. Percebem que um zagueiro como o Bombito, que é um 76, deixa eu ver se o Easy SBC, nosso querido Easy SBC, já tem a estimativa de preço dele antes de lançar. De novo, eles estão estimando que o preço dele vai ser 1.5. Tudo bem. Mas eu pergunto pra vocês. Sabendo que ele pode chegar a 77 de defesa e no total, botando uma âncora, chegaria a 81. Vocês acham que o preço dele sobe? Eu acho que tem uma chance desse 1.5 dobrar de preço. Sendo bem sincero com vocês. Porque é o Bombito. Bombito é quebrado. O pessoal gosta de um zagueiro quebradinho, rapidinho. Então acho que tem uma leve chance dele dobrar desse preço. 3K. Que não é nada demais. Não é nada demais. Mas vocês percebem essas questões de como uma evolução consegue dobrar o preço? Um cara que você tá comprando por 1.5, do nada vira 3, e você consegue dobrar o preço. Agora, imagina se você compra 20 bombitos. Você gastou, ou pelo menos você gastou 30k em bombitos, que é, de novo, 20 por 1.5, né? Eu acho que eu tô fazendo a matemática certa. Você gastou 30k em bombito. Você duplicou o valor dele, você ganhou 60k. 30k de lucro. É assim, gente. Fiquem sempre ligados em evoluções. Evoluções influenciam muito o preço de algumas cartas no começo do jogo também, tá? Influenciam muito mesmo. Muito mesmo. Tipo, como é que eu esqueci desse cara? Esse cara também entra na evolução. Como que eu esqueci do Rashford? O Rashford também entra, mas, pô, o Rashford vai ganhar um de chute. Um de chute. Que pode até fazer uma diferença, mas eu não acho que vai fazer tanto assim, não. No preço final dele. Beleza? Mas o Rashford é um cara perfeito pra esse exemplo. Por quê? Se você ganha uma evolução que melhora o drible do Rashford, um pouquinho do pace e um pouquinho do chute, irmão, it's over. It's over. Esse cara, por mais que seja um 80, e eu acho que 80 não vai nem chegar perto de segurar o preço dele,
sai uma evolução muito boa pra ele nesse começo do jogo, ele tem um preço dele bem mais valorizado do que devia estar, tá? Então fiquem com isso em mente nessas cartas que são OPs, são quebradinhas. Fiquem em mente que se vier uma evolução boa pra elas, tem muita chance de você fazer dinheiro. Lembre-se daquela história que eu te contei do Gravenberg ano passado, tá? Quando saem essas evoluções, eu fui rápido, esperto, comprei vários e depois revendi num preço muito rápido, num tempo muito rápido, onde o pessoal não parou, não deu tempo do pessoal parar pra meio que raciocinar que, cara, 50k será que vale nessa evolução? Quando eles pararam para raciocinar, eu já tinha vendido. Beleza? Gente, obrigado pela presença hoje. Tamo no grind. Falei pra vocês que eu ia postar aqui. Eu acho que mais tarde, se eu não me engano, também vai ter um vídeo do como foi meu dia no web app, tá? Como foi meu dia no web app. Eu espero que tenha sido bom, tá? Mas enfim, boa sorte pra todo mundo nessa semana aí do UFC. A gente sabe que quinta-feira pra mim já lança, pra sexta-feira pra uma rapaziada do PS. Mas enfim, rapaziada, tamo junto. Aquele abraço. Valeu!